Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 48. Poluição moral. Foi-me mostrado que vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Por se generalizar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante e se afastam de Deus. Não é, porém, necessário que eles assim sejam afetados. A causa desse declínio é eles não se manterem limpos da iniquidade. O fato de seu amor para com Deus estar esfriando por se generalizar a iniquidade mostra que eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. Do contrário, ela não lhes afetaria o amor para com Deus e seu zelo e fervor em sua causa. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais ergueu o vício a cabeça disforme com tal ousadia como o faz agora. O povo parece estar entorpecido e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda poluição. Tem por tanto tempo servido à sua concupiscência que lhes é natural pensar impuramente e ter corruptas imaginações. É tão impossível fazer com que sua mente demore nas coisas puras e santas, como seria desviar o curso do Niágara e fazer com que suas águas jorrassem para cima. Jovens e crianças de ambos os sexos se entregam à poluição moral e praticam este repulsivo vício destruidor da alma e do corpo. Muitos professos cristãos acham-se tão embotados pela mesma prática que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que isto é pecado e que, se nisto continuam, os seguros resultados serão completa ruína do corpo e da mente. O homem, o ser mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se em animal. Faz-se grosseiro e corrupto. Todo cristão terá de aprender a refrear as paixões e a ser regido por princípios. A menos que assim faça, é indigno do nome de cristão. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação e seus resultados. O hábito longamente arraigado lhes tem cegado o entendimento. Eles não avaliam a excessiva malignidade deste degradante pecado que lhes enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Os princípios morais são demasiado fracos quando em luta com um hábito arraigado. Solenes mensagens vindas do céu não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência com esse degradante vício. Os sensitivos nervos do cérebro perderam o saudável tono devido à estimulação doentia para satisfazer um desejo não natural de satisfação sensual. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Em atenção a isso, como é importante que ministros e povo que professam piedade se apresentem limpos e imaculados quanto a tal vício degradante da alma. Minha alma se tem curvado em angústia ao ser mostrada a débil condição do professo povo de Deus. A iniquidade é abundante e o amor de muitos esfria. Não há senão poucos professos cristãos que consideram este assunto em seu devido aspecto e que mantêm sobre si mesmos o justo governo quando a opinião pública e o costume os não condena. Quão poucos refreiam suas paixões por se sentirem sob obrigação moral de fazê-lo e porque o temor de Deus está diante de seus olhos. As faculdades mais elevadas do homem são escravizadas pelo apetite e por paixões corruptas. Apartem-se da iniquidade. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas,
Todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Isto é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Por que esta fraqueza? É porque as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. Homens e mulheres carecem de princípios. Estão morrendo espiritualmente por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais que sua capacidade de governar-se a si mesmos parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas, e o que devia ser o poder dirigente tem se tornado o servo da paixão corrupta. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Minha alma lamenta pelos jovens que estão formando o caráter neste século degenerado. Tremo também por seus pais, pois foi-me mostrado que, em geral, eles não compreendem suas obrigações de educar os filhos no caminho que devem trilhar. Consultam-se os costumes e a moda, e os filhos em breve aprendem a ser controlados por estes, e são corrompidos, enquanto os indulgentes pais se acham, por sua vez, entorpecidos e dormindo quanto ao seu perigo. Mas bem poucos dos jovens se acham livres de hábitos corruptos. São em grande parte desculpados de exercícios físicos por temor de que tenham excesso de trabalho. Os próprios pais tomam responsabilidades que deviam estar sobre os filhos. O excesso de trabalho é mau, mas os resultados da indolência são mais de temer. A ociosidade leva à condescendência com os hábitos corruptos. A laboriosidade não fatiga e esgota a quinta parte do que o faz o pernicioso hábito da masturbação. Se o trabalho simples, bem regulado, aborrece vossos filhos, estáis certos, pais. Há qualquer coisa além de seu trabalho que lhes está enervando o organismo e produzindo sensação de constante fadiga. Dai trabalho físico a vossos filhos, o qual chamará à atividade os nervos e os músculos. A fadiga que acompanha esse labor lhes diminuirá a inclinação para condescender com os hábitos viciosos. A ociosidade é uma maldição. Produz hábitos licenciosos. Muitos casos me têm sido apresentados e, ao ter eu uma visão de sua vida interior, minha alma ficou acabrunhada e desgostada e com repugnância do apodrecimento do coração dos seres humanos que professam piedade e falam de trasladação para o céu. Tenho me perguntado frequentemente, em quem posso confiar? Quem está isento de iniquidade? Pedido de oração. Meu marido e eu assistimos uma vez a uma reunião em que nossas simpatias foram solicitadas para um irmão que sofria grandemente com a tuberculose. Achava-se pálido e amaciado. Ele pedia as orações do povo de Deus. Disse que a família estava doente e que perdera um filho. Falava com sentimento acerca dessa perda. Disse que havia tempos esperava poder ver o irmão e a irmã White. Acreditava que se orassem com ele, seria curado. Terminada a reunião, os irmãos chamaram-nos a atenção para o caso. Disseram que a igreja os estava ajudando, que a esposa estava doente e lhe morrera o filho. Os irmãos se haviam reunido em sua casa e orado pela família enferma. Nós estávamos muito fatigados e tínhamos sobre nós a preocupação do trabalho durante a reunião e desejávamos ser dispensados. Eu havia resolvido não me empenhar em oração por ninguém, a menos que o Espírito do Senhor assim indicasse. Havia-me sido mostrado que havia tanta iniquidade, mesmo entre os professos observadores do sábado, que não desejava tomar parte em oração por pessoas cuja história me era desconhecida. Declarei minha razão. Foi-me assegurado pelos irmãos que, tanto quanto eles sabiam, ele era um digno irmão. Conversei alguns momentos com a pessoa que solicitara nossas orações a fim de obter a cura, mas não me pude sentir livre. Ele chorou e disse que esperara que chegássemos e estava certo de que, se orássemos por ele, seria restaurado à saúde. Dissemos-lhe que não estávamos familiarizados com sua vida, que preferíamos que aqueles que o conheciam orassem com ele. Ele nos importunou tão encarecidamente que decidimos considerar seu caso e apresentá-lo perante o Senhor aquela noite, e se o caminho nos parecesse aberto, havíamos de satisfazer-lhe o pedido.
Curvamo-nos naquela noite em oração e apresentamos seu caso perante o Senhor. Rogamos que pudéssemos conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Todo o nosso desejo era que Deus fosse glorificado. Queria o Senhor que orássemos por este enfermo? Deixamos o caso com o Senhor e recolhemo-nos para descansar. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi mostrado o seu procedimento desde a infância, e que se orássemos o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia à iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio para que orássemos por ele. Nós o tomamos à parte e dissemos-lhe que sentíamos ser forçados a recusar o seu pedido. Contei-lhe meu sonho, que ele reconheceu ser a verdade. Ele praticava masturbação desde a infância e continuara nessa prática através de sua vida de casado, mas disse que procuraria romper com ela. Esse homem tinha um hábito longamente arraigado a vencer. Estava na metade da existência. Seus princípios morais estavam tão fracos que, quando postos em conflito com a condescendência há tanto arraigada, eram vencidos. As paixões inferiores haviam adquirido ascendência sobre a natureza superior. Interroguei-o quanto à reforma da saúde. Disse que não podia vivê-la. Sua esposa jogaria fora a farinha integral caso ela fosse introduzida em casa. Essa família havia sido ajudada pela igreja. Haviam-se feito orações em seu favor também. Seu filho morrera, a esposa estava doente e o marido e pai deixava seu caso sobre nós, para o levarmos perante o puro e santo Deus, para que ele operasse um milagre e o restabelecesse. As sensibilidades morais desse homem estavam embotadas. Quando os jovens adotam práticas vis enquanto o espírito é tenro, eles nunca obterão força para desenvolver plena e corretamente personalidade física, intelectual e moral. Ali estava um homem que se degradava diariamente e todavia ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que, se concedida, consumiria em sua concupiscência. Que paciência há de Deus! Se ele lidasse com um homem segundo seus caminhos corruptos, quem poderia viver à sua vista? Que seria se houvéssemos sido menos cautelosos e levado diante de Deus o caso desse homem, enquanto ele praticava a iniquidade? Teria o Senhor ouvido? Haveria atendido? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Salmos 5, versos 4 e 5. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Esse não é um caso isolado. Mesmo as relações matrimoniais não foram suficientes para preservar esse homem dos hábitos corruptos de sua adolescência. Quisera poder convencer-me de que casos como o que apresento são raros, sei, porém, que são frequentes. Os filhos nascidos de pais dominados por paixões corruptas são sem valor. Que pode ser esperado de filhos tais, senão que desçam mais baixo na balança que seus pais? Que se pode esperar desta geração? Milhares são vazios de princípios. Esses mesmos transmitem à sua descendência as próprias paixões miseráveis, corruptas. Que herança! Milhares arrastam a existência destituída de princípios, manchando seus associados e perpetuando suas baixas paixões com transmiti-las aos filhos. Tomam a responsabilidade de neles gravar seus próprios caracteres. Relação entre o regime alimentar e a moral. Volto mais uma vez aos cristãos. Se todos quantos professam obedecer à lei de Deus estivessem isentos de iniquidade, minha alma sentir-se-ia aliviada. Não o estão, porém. Mesmo alguns que professam guardar todos os mandamentos de Deus são culpados do pecado de adultério. Que posso eu dizer que lhes desperte as adormecidas sensibilidades? Os princípios morais estritamente observados tornam-se a única salvaguarda da alma. Se jamais houve um tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é reavivar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais.
Cereais e frutas preparadas sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. A satisfação do paladar não deve ser considerada sem levar em conta a saúde física, intelectual ou moral. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver se quiserem. Caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa. Porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral. Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Vosso corpo não vos pertence. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17.